Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus que nos concede mais essa oportunidade de nos reunirmos para celebrar a Cristo, prestar o nosso culto a Cristo e, mais do que especial hoje, participar da ceia do Senhor, o memorial que a igreja faz, aleluias, aqui na terra, sabendo que um dia faremos com o próprio Senhor. O Espírito Santo me colocou uma palavra no meu coração, logo pela manhã, quando eu me dirigia ao trabalho. Eu sempre, ao sair, eu vou meditando e observando como Deus vai tratar e falar comigo durante o dia, e essa palavra é uma palavra muito conhecida. E durante o dia, na correria do trabalho, a minha mente pensante foi desenvolvendo algumas coisas a qual nós vamos extrair desse texto nessa noite. Evangelho de Jesus escrito por João, o capítulo 4 e somente o versículo 4, que diz assim, muito conhecido dos leitores da Bíblia: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Bendito Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, é que oro e creio. Nós fizemos menção da Tua palavra e que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso ser, que possamos aplicar a Tua palavra como verdade sobre as nossas vidas e que através da Tua palavra nós possamos ser corrigidos, possamos ser ensinados, possamos ter um alimento sólido, possamos cada vez mais estar, Senhor, próximo e perto de Ti, Senhor. Tenha total poder e liberdade a falar aos nossos corações através da Tua palavra. É um pedido da minha alma a Ti. E quantos concordam, diz amém. As palmas glorificam o nome do Senhor. Podem se assentar. Eu quero, na minha oportunidade, já parabenizar os líderes do encontro de casais, que foi maravilhoso ontem, foi algo assim sobrenatural. E o interessante é que quanto mais nós praticamos uma coisa, melhor ficamos naquilo que praticamos. Então eu quero dizer para vocês que o caminho é esse, continue desenvolvendo esse trabalho, porque a cada encontro tem sido melhor, tem sido de grande valia. Amém? Estão de parabéns todos os envolvidos. Queridos, esse texto ele é um texto conhecido dos leitores. E o Espírito Santo me moveu a pensar sobre a samaritana. Imagine você ter um sentimento dentro de si, conflitos dentro de si para resolver. Porque se tem algo que machuca, se tem algo que nos confunde, se tem algo que mexe muito com a gente, é o pensamento. É o pensamento. E muitas vezes o pensamento, ele é um pensamento, não que você fica pensando o que os outros estão pensando, e sim o que você precisa resolver dentro de si, para que você consiga resolver sua vida, desenvolver sua vida. A samaritana, ela tinha um conflito dentro de si muito grande, rejeitada. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Todos conhecem a história. A Bíblia diz que Jesus, ele sai da Judéia e vai para Galileia. Só que era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Sabendo que Jesus era judeu, sabendo que o judeu não se dá bem com os samaritanos, sabendo que Jesus ele não muda trajeto e muito menos
vai fazer com que os outros, da mesma forma que os outros fazem. Os judeus, eles davam a volta, eles iam por cima ou iam por baixo, mas não passava por Samaria por conta da briga religiosa. Mas Jesus, ele tinha um encontro, e com Jesus não tem esse lance de acaso, tudo é um propósito. Jesus queria resolver o problema da samaritana que ela tinha consigo mesmo, de não se aceitar, de não entender o processo da rejeição. E muitas vezes é isso que nós precisamos resolver dentro das nossas vidas. Os conflitos interiores. Resolver sentimentos que precisam ser resolvidos e são muitas vezes simples. Tem pessoas que ela tem um sentimento de si, dentro de si, um complexo de inferioridade. Tem pessoas que ela se acha inferior por conta de situações banais. Outros já se acham superiores, seja intelectualmente, ou seja financeiramente, seja na beleza, na estrutura, ou qualquer outra coisa. Mas o que Jesus ele queria era resolver o problema dela. E esse mesmo Jesus que resolve o problema da samaritana, ele está indo de encontro ao seu coração nesta noite. Ele está indo de encontro com você nesta noite, para dizer para você, da mesma forma que ele disse para aquela samaritana que ela era importante, porque muitas vezes os judeus, eles davam as voltas, saía por caminhos longínquos para não encontrar com a samaritana, mas Jesus ele vai de encontro a ela para dizer para ela, você é importante. E sim, você é importante. Por que você é importante? Porque Jesus marcou um encontro com ela. E se ele marca o encontro com ela, era para resolver a situação dela. E nessa noite Jesus ele marcou um encontro contigo. Você pode ter chegado aqui hoje pensando assim, olha, eu fui ali, mas eu não tinha nem forças. É o próprio Espírito Santo te movendo a estar nessa noite para ouvir de Deus que você é importante para Ele. Que Ele quer trabalhar na sua alma, Ele quer trabalhar no seu espírito. Ele quer tirar esse sentimento de rejeição dentro de você. Ele quer trabalhar porque Ele quer te libertar. E muitas vezes nós somos prisioneiros da mente e dos pensamentos que temos. Jesus ele vai de encontro com essa mulher. E o primeiro passo quem dá é Jesus pedindo, dá-me de beber. Olha o complexo de inferioridade dessa mulher dizendo, como você, sendo um judeu, me pede água de beber? Sabendo ela que tinham conflitos. Mas Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele, aleluias, ele muda tudo para poder te encontrar, te alcançar no momento mais difícil da tua vida, porque Ele sabe que você é importante para Ele. E foi por você que Ele morreu, foi por mim que Ele morreu. Só que da mesma forma que o Jesus, Ele vai ao seu encontro nessa noite, para dizer para você, meu filho, você é importante, eu te amo, você também precisa resolver, aleluia, certos problemas na sua vida. Porque muitas vezes, pastora, nós somos como os samaritanos ou os judeus. Não queremos ter o encontro com as outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos as pessoas indignas. Ela é indigna, ele é indigno. Mas o mesmo sangue que foi derramado na cruz por você, foi derramado por essa pessoa. O mesmo Jesus que te amou, é o mesmo Jesus que ama essa pessoa. E se nós somos chamados por Ele, se nós levamos a bandeira do Evangelho, se nós somos, aleluias, os cristãos, os pequenos cristos, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que ir adiante, atrás dessas samaritanas, desses samaritanos, e não ficar muitas vezes cortando o caminho. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim nessa manhã? Tem assuntos que precisam ser resolvidos.
para que você seja liberto. Tem diálogos que precisam ser resolvidos para que você seja liberto disso que te aprisiona. E é exatamente isso. Às vezes é um filho que não tem um relacionamento legal com o pai. Às vezes é um esposo que não tem um relacionamento legal com a esposa. Às vezes é você que não tem um relacionamento legal com o seu patrão. Às vezes você não tem um relacionamento legal com a sua família. E fica evitando resolver esses assuntos. Por quê? Para que você seja livre, liberto, para poder, aleluia, resplandecer a presença de Cristo na sua vida. Essa mulher, ela foi alcançada por Jesus. E ela tinha um conflito, ela não sabia o lugar de adorar, se era no poço de Jacó, ou se era em Jerusalém. Aí Jesus fala para ela, não importa, o que eu preciso trabalhar é dentro de você, para que você seja liberta. E você sendo liberta, você vai adorar o Pai, em espírito e verdade. Não vai ter peso sobre a sua vida, não vai ter acusação sobre a sua mente. Ela vira a primeira missionária de Samaria, e a partir da vida dela, os samaritanos conheceram Jesus. Um judeu que, aleluia, para eles, muitos diziam que eles se achavam superior, mas esse judeu, ele chega na humildade, com um coração quebrantado para ela, pedindo água. Ô mulher, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse o que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, Ele quer emanar essa graça através da sua vida, Ele quer te libertar, Ele quer te proporcionar uma caminhada esplêndida, e através da sua vida outras pessoas serem alcançadas. A pior coisa que tem, meus amados, é você andar com um fardo, você andar com um peso, você andar com a consciência pesada. Mas hoje o Jesus, aleluia, de Nazaré marcou um encontro contigo para te libertar, para te limpar, para te livrar, para dizer para você que a graça, que o amor superabundou sobre a tua vida, te alcançou e te liberta de todas as acusações, porque o mesmo Jesus que morreu na cruz, por mim morreu por você, e hoje nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo nesta noite. Receba essa palavra da parte de Deus, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.